Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muita alegria e com muito carinho para você, para que você possa perceber o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, aquele que é capaz de fazer novas todas as coisas, transformar a nossa vida, a nossa história, de maneira que isso traga reflexos aqui, mas que também ecoe na eternidade. E apesar de muitas vezes nós acharmos que algumas coisas saem do controle porque nós não conseguimos ver aquilo que gostaríamos do jeito ou no tempo que gostaríamos, ainda assim, Deus é aquele que tem as rédeas que regem o universo. E a grande certeza que nós temos é que a história não está à deriva. E essa é a temática do nosso programa de hoje. Daqui a pouquinho você vai poder ouvir essa mensagem trazida pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Mas antes, como de costume, a gente vai poder conversar aqui nos nossos estúdios sobre esse assunto ao lado do pastor Roster. Pastor Roster, muito bem-vindo. Uma certeza que nós temos é que a história definitivamente não está à deriva. Existe alguém que está no controle de todas as coisas. Isso nos traz alegria e esperança. Isso nos ajuda em meio aos desafios e às adversidades. Que Deus, de fato, possa nos trazer esse entendimento no dia de hoje. Seja bem-vindo ao programa Verdade e Vida. Meu querido amigo, reverendo Rodrigo, para nós é sempre uma grande alegria estarmos aqui e hoje nós vamos tratar de um tema que é extremamente importante dentro da nossa teologia calvinista, reformada e para nós presbiterianos. É que Deus é soberano. Nada acontece no mundo, na história, na vida de cada um de nós, fora do decreto de Deus. A palavra de Deus no Salmo 115:3 diz que nos céus está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Essa verdade é muito preciosa, porque você não serve a um Deus pobrezinho, a um Deus coitadinho, a um Deus que fica chorando quando vê as tragédias do mundo. Nada acontece fora da vontade soberana do Senhor. Mas o grande desafio é entender que, ainda que Deus seja soberano e controle todas as coisas, Ele é um Deus amoroso. Ele ama o seu povo a ponto de dar o seu Filho para morrer na cruz para nos salvar. Mas na sua providência, ainda que Ele seja amoroso, Ele permite que coisas ruins nos aconteçam, ainda que nos entristeçamos. Mas Ele vai usar todas estas coisas para que o nome dEle seja glorificado, para moldar-nos à imagem do Seu Filho e para conduzir-nos para a glória eterna, para a exaltação do nome de Jesus e para o nosso crescimento espiritual. O grande desafio, meu amigo reverendo Rodrigo, é o coração ficar calmo e confiar em Deus. Porque quando tudo vai bem é fácil, não é verdade? Mas no momento da dificuldade, você confia em Deus? E nesse sentido, né, pastor Roster, ao longo de toda a história, muitos acabam questionando até mesmo o caráter de Deus, porque não conseguem compreender algumas coisas que estão ao seu redor. Certa feita, o filósofo escocês David Hume levantou um questionamento que muitas vezes ecoa na cabeça de muitas pessoas: como pode um Deus que é visto como poderoso e bondoso, deixar que algumas tragédias, algumas adversidades, algumas mazelas possam vir à humanidade? E o questionamento de Hume era seguido por uma percepção de que talvez duas possibilidades: talvez esse Deus então não seja tão poderoso assim, e ele, apesar de se condoer, se compadecer, não pode fazer nada diante desses problemas e simplesmente ele se compadece. Ou a outra perspectiva é que talvez então Deus não fosse tão bondoso assim, e seguindo a lógica de outro filósofo, René Descartes, como se Deus fosse um gênio maléfico que até poderia interceder porque ele tem poder, mas ele simplesmente não faz porque não quer, mostrando assim a sua maldade. A grande dificuldade com essas duas perspectivas é que nós estamos tentando olhar para o problema do sofrimento, para o problema da dor, para o problema do caos ao nosso redor, a partir do caráter de Deus. E nós só vamos conseguir compreender
essa situação, se nós olharmos para isso a partir da fonte que origina o caos, a dor, o sofrimento e a morte, que é o pecado. Quando o ser humano opta pela autonomia, por se tornar a sua própria divindade, quando ele vira as costas para Deus, aquilo que nós chamamos de pecado, entra na história da humanidade e ele traz junto consigo o caos, a dor, o sofrimento e a morte. Ou seja, nós vivemos em um mundo instável, onde as coisas estão acontecendo não da maneira como elas foram criadas e deveriam acontecer, porque agora há um abalo, há essa bifurcação de opção da humanidade, deixando de lado Deus, optando por isso e experimentando esse caos. E isso traz ao nosso coração, pastor Rosser, grande angústia e grande desespero, porque quando nós olhamos para o cenário à nossa volta e até tentamos resolver essa situação, percebemos que é impossível lidar com ela. Todavia, Deus, que é rico em glória, misericórdia e bondade, olha por nós e vem em nossa direção na pessoa de Jesus, o Deus encarnado. Aquele que entra na história para fazer por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. E se nós estamos então metidos nessa grande enrascada que traz o sofrimento, Jesus é aquele que vai nos trazer de volta para Deus, morrendo a nossa morte, ressuscitando ao terceiro dia, como prova do plano de Deus que enfim funcionou e agora nos traz um livre acesso, uma nova possibilidade de relacionamento com esse Deus Criador e a consciência de que Deus está sim no controle de todas as coisas, apesar das adversidades ao redor, que Ele é aquele que pode inclusive fazer com que esse mal se torne bem, aquele que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, e isso enche o nosso coração de esperança, porque ainda que a gente viva as lutas aqui na história, quando os nossos olhos se fecharem para a história, eles se abrirão para a eternidade. Jesus estará diante de nós e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Amém. Como é maravilhoso crer na soberania de Deus, é verdade, pastor Rosser? É verdade, meu amigo reverendo Rodrigo. Enquanto você falava, eu me lembrava de que nós podemos colocar isso na nossa vida, no dia a dia, na prática, de uma maneira muito interessante. Há mais de 10 anos atrás, em uma igreja em que eu pastoreava, uma ovelha me disse o seguinte: pastor, se Deus me permitir um dia enfrentar essa situação, eu acredito que eu não vou aguentar. E a minha palavra para aquela pessoa foi a seguinte, eu falei: se Deus te levar para essa situação, Ele vai te capacitar para aguentar. E um ano depois a pessoa passou por aquela situação que ela diria que não conseguiria suportar. E o Senhor a capacitou e ela suportou. E depois nós conversamos sobre isso. E ao ouvi-lo falar e lembrar dessa situação, eu acredito que um versículo bíblico que nos abençoa muito é aquele que está lá em Filipenses, onde Paulo diz o seguinte: tanto sei estar honrado como ser humilhado, tanto sei estar em abundância como em escassez. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. É claro que nenhum de nós vai ser masoquista e vai procurar o sofrimento para a sua vida. Mas quando nós temos Cristo em nossa vida, como o reverendo Rodrigo disse, Ele é a nossa esperança, a razão do nosso viver, o nosso grande Senhor e Salvador, e a nossa segurança está posta nele. Então, no dia da abundância, nós não vamos nos locupletar das coisas deste mundo e não vamos exaltar a nós mesmos, porque saberemos que a abundância veio de Deus. Mas no dia da escassez, nós não vamos perder a razão de viver, porque Deus nos amou e deu Cristo na cruz para nos salvar. E Ele vai continuar cuidando de nós no dia da privação. No dia em que nós somos honrados, nós vamos dar toda a glória a Deus. E se porventura viermos a ser humilhados, nós vamos confiar no Senhor que foi humilhado por nós e deu a vida na cruz para nos salvar. Quando Cristo é o centro da sua vida e você confia nele, vai ser difícil enfrentar o sofrimento, mas você não vai se desesperar, porque você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Amém. Que maravilhoso saber que não estamos sozinhos, que Ele
anda ao nosso lado, que Ele estende para nós a sua mão, se necessário for, nos carrega até mesmo em seus braços. A história não está à deriva. Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem as rédeas que regem o universo. Daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo, você vai poder ouvir a mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes nessa direção. E eu espero que ela possa trazer, no dia de hoje, conforto e alento ao seu coração. Não sai daí não. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Verdade e Vida. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Jesus, a fonte das águas vivas. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu quero compartilhar com você hoje um dos assuntos mais empolgantes e absolutamente oportunos para os tempos em que estamos vivendo. A história não está à deriva. E vamos basear esta mensagem em Apocalipse capítulo 4, verso 1. Vamos ouvir a leitura deste texto. Depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. O apóstolo João foi o último representante do colégio apostólico. Os demais apóstolos, todos, já estavam martirizados. A igreja cristã estava vivendo os seus dias mais amargos, desde o incêndio de Roma, em 17 de julho do ano 64. A história estava, como que, humanamente falando, à deriva. Cristãos sendo crucificados, queimados vivos, jogados às feras. A igreja acuada, o sangue dos mártires regando a terra, e a terra estava bêbada desta violência perpetrada contra os cristãos. Nessas alturas, João já estava no ocaso da vida, já velho, sendo pastor em Éfeso, capital da Ásia Menor, quando Domiciano, que foi conhecido como um segundo Nero, ou Nero redivivo, o primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus, um homem que massacrou os cristãos com crueldade incomparável, deporta o apóstolo João para esta colônia penal, esta ilha do mar Egeu, a ilha de Patmos, a ilha da morte. E ali, naquele cenário tão doloroso, quando parecia que a igreja enfrentaria a batalha final e o inimigo estava massacrando, prevalecendo, João recebe uma revelação de Jesus Cristo. E o Senhor aparece para ele, em glória. Seus cabelos brancos como a neve, seus olhos como chamas de fogo, suas mãos segurando a igreja,
seus pés como de bronze polido, sua voz como voz de muitas águas, seu rosto brilhando como o sol no seu fulgor. Quando João vê essa cena, ele cai como morto aos pés do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, João, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. E nesse momento, João então, depois de enviar, como Jesus ordenara que ele fizesse, carta às 7 igrejas da Ásia, ele tem uma visão. Os céus se abrem e ele é convidado: sobe para aqui e eu te mostrarei, não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, mas eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Ora, isso é da mais alta importância, porque penso que aqui está uma segura filosofia da história. Alguns acham que a história está à deriva, que é um caminhão sem freio ladeira abaixo, o fim é um desastre. Outros subscrevem a filosofia histórica dos gregos, que a história é cíclica e ela está dando voltas, não vai chegar a lugar nenhum. Mas aqui somos informados de que a história caminha para um fim, para um telos. A palavra telos no grego é fim, propósito. A história caminha para uma consumação. E a consumação retrata a vitória retumbante de Cristo e da sua igreja. O mal não vencerá o bem. A mentira não vencerá a verdade. A injustiça não vencerá a justiça. As trevas não prevalecerão contra a luz. O diabo e seus asseclas não prevalecerão contra Cristo e a sua igreja. O fim já está determinado. Todos os inimigos estarão debaixo dos pés do Senhor Jesus e ele reinará supremo com a sua noiva, aqueles que foram lavados e resgatados no seu sangue. Quando João sobe, ele tem a visão de alguém sentado no trono. Ele não ousa sequer descrever aquele que está sentado no trono. Apenas ele vê um brilho como de pedras preciosas. Seu trono está rodeado por um arco-íris que precede a tempestade, porque Deus é o Deus da misericórdia antes de ser o Deus do juízo. Ele está sendo exaltado como aquele que é santo, santo, santo. Ele está sendo glorificado pelos seres angelicais e pela igreja glorificada. Ele é o Criador de todas as coisas, a origem de todas as coisas. Foi Ele quem chamou à existência as coisas que não existiam. Do nada Ele tudo criou. Este vasto e insondável universo não é fruto do acaso. Também a matéria não é eterna. Também o mundo não é resultado de uma explosão cósmica, nem mesmo de uma evolução de milhões e milhões de anos. O mundo foi criado pelas mãos onipotentes do Deus Todo-Poderoso e é Ele quem está sentado no trono. Ele levanta reinos, Ele abate reinos, Ele levanta reis, Ele abate reis. Quem está com a história no controle das suas mãos não são os poderosos deste século. Nós estamos aí no bojo de uma guerra que massacrou tanta gente, que destruiu cidades, que trouxe horror aos olhos das nações, perplexidade, temor,
abalando a economia mundial para todo lado. A crise chega. Mas os destinos da história não estão nas mãos de Putin, não estão nas mãos de Biden, não estão nas mãos da OTAN, não estão nas mãos da ONU, não estão nas mãos das nações poderosas deste tempo. A história está nas mãos de Deus. É Ele quem vai conduzindo a história. Quando você chega no capítulo 5 do livro de Apocalipse, você encontra Deus assentado no trono. E Ele tem nas suas mãos um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E uma pergunta ecoa: quem é apto, quem é capaz de abrir o livro e de desatar os seus selos? Quem pode fazer isso? E essa pergunta, ela ecoa no céu, ela ecoa na terra, ela ecoa debaixo da terra, e nenhum anjo, e nenhum santo glorificado, e nenhum homem, por mais poderoso que seja, e nenhum demônio, por mais tinhoso que seja, tem a capacidade de dar sentido à história da humanidade. João começa a chorar, porque ele está sentindo que a história parece não ter sentido, não ter propósito, parece que a história está à deriva. Quando ele escuta uma voz: não chores, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Quando João se volta para ver, ele vê um cordeiro como tinha sido morto. Ele vê o glorioso Filho de Deus, que morreu, que ressuscitou, que voltou para o céu, que está à destra de Deus, que tem as rédeas da história em suas poderosas mãos. E este que está sentado no trono, ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Você vai ver que no capítulo 4 tem o oratório da criação, no capítulo 5 de Apocalipse tem o oratório da redenção, e você encerra esta cena no capítulo 5 com todo o universo, com todas as criaturas que há no céu, que há na terra, que há no mar, que há em todo o universo, estão juntando as suas vozes para celebrar louvores e honra e glória e força e poder àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro de Deus. A história não está à deriva. A história caminha para a sua consumação. Quando os selos são abertos, você encontra Jesus na dianteira, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, representando a guerra, representando a fome, representando a morte, representando a perseguição do mundo à igreja. Depois você vê as trombetas soando, trazendo o juízo parcial de Deus ao mundo que perseguiu a igreja, caindo nos rios, nos mares, na terra, nos astros, nos homens. Mas sempre um juízo misturado com a misericórdia, porque Deus não só alerta os homens, mas dá a eles a chance de se arrependerem e se voltarem para Deus. Depois você encontra nos capítulos 12 a 14 o levantamento do quarteto do mal, o dragão no capítulo 12, o anticristo e o falso profeta no capítulo 13, a grande Babilônia no capítulo 14, e os inimigos de Deus se levantam e se aliam e se orquestram para atacar a Cristo, para atacar a igreja, mas eles são fragorosamente derrotados. A cena que você encontra nos capítulos 15 e 16 de Apocalipse é da consumação da cólera de Deus, com as 7 taças da ira divina. Chegou o grande dia do juízo. E aqueles que não se prepararam, aqueles que não se arrependeram, aqueles que não creram no Senhor Jesus, só lhes resta uma horrível expectação ou expectativa de juízo. Então, você verá nos capítulos 17, 18 e 19 que esses inimigos que se levantaram começam a cair. A queda da grande Babilônia, no capítulo 17 e 18,
que é o sistema político, econômico e religioso, corrompido. No capítulo 19, você tem uma cena bonita, sublime, majestosa, da segunda vinda de Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele lançando no lago do fogo o anticristo e o falso profeta. No capítulo 20, você retorna à cena do reinado daqueles que morreram e estão com Cristo, da limitação de Satanás, da cena do tribunal supremo, o grande dia de juízo, quando os mortos grandes e pequenos vão ressuscitar e vão comparecer perante o tribunal de Deus para serem julgados. E a Bíblia diz que então o Senhor Jesus lançará no lago do fogo o diabo, a morte e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Sim, agora todos os inimigos estão debaixo dos seus pés. O que você vê em seguida? Que há novos céus e nova terra. Que Deus vem para armar o seu tabernáculo entre os homens. Que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Já não haverá dor, nem pranto, nem luto. E então nós estaremos para sempre com o Senhor, desfrutando das alegrias e das venturas da bem-aventurança eterna, desfrutando da doce companhia de Jesus, contemplando-o face a face, onde um mundo novo, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, será o cenário da nossa vida para sempre e sempre e sempre. Nada contaminado vai entrar lá. A história não está à deriva. A história caminha para a sua consumação. E nesta consumação há a vitória plena, completa e final de Cristo e da sua igreja. De que lado você está? Você é um seguidor de Cristo? Você tem o seu nome escrito no livro da vida? Você já foi lavado no sangue do Cordeiro? Hoje é o dia da sua decisão. Renda-se a Jesus e receba dele a garantia da vida eterna. Eu vou orar com você. Deus, eu quero te agradecer o privilégio de expor a tua palavra. E eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração de todos quantos nos assistem, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, chegamos ao final de mais um Verdade e Vida. A temática de hoje, a história não está à deriva. Deus está no controle de todas as coisas. Que isso possa, de fato, trazer alegria e esperança ao seu coração. É isso que nós temos comunicado todas as semanas por meio do programa Verdade e Vida. É isso que nós cremos na Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você quer conhecer um pouquinho mais a respeito da nossa igreja, aquilo que nós cremos, aquilo que nós fazemos, você pode nos conhecer então por meio das nossas redes sociais, sempre usando o @IPB Oficial. Você vai nos encontrar, seja no Twitter, no Instagram, no Facebook e conhecer um pouquinho mais daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós cremos. Você pode também acompanhar os programas Verdade e Vida no nosso YouTube. O YouTube da Igreja Presbiteriana do Brasil é o IPB Oficial, que está aparecendo aqui embaixo. Você vai poder ver e rever tantas mensagens ao longo de tantos anos, sempre pautadas no Evangelho da graça de Cristo Jesus, que nos mostra que Deus soberano está no controle de todas as coisas. É Ele que nos capacita, Ele que nos ajuda em meio às adversidades. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Na semana que vem, a gente se encontra aqui novamente, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal.